Olá pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Agora trabalhando a revisão para nossa AAP, certo? Avaliação essa que vocês, já estão de posse dela. E eu vou trabalhar o conteúdo, da nossa AP em forma aqui de uma revisão. Eu procurei até mesmo seguir a ordem das questões, tá? Nessa revisão. E também eu vou fazer uns 2 a 3 vídeos mais ou menos, dividir aí em etapas para não ficar muito longo, tá? Os vídeos. Então vamos aqui para nossa primeira questão. Qual o resultado da expressão numérica a seguir? Então nós temos aqui essa primeira expressão numérica, 4 elevado ao quadrado mais raiz quadrada de 60 mais 3 vezes 7. Bom, aqui nós estamos trabalhando com a potenciação e com a raiz quadrada também. Nesse momento, eu já resolvi aqui a potência, desse 4 aqui, dessa base, não tem problema nenhum tá resolvendo, porque não vai interferir aqui nesse momento, na nossa raiz. É só manter a ordem bonitinha de resolução. Então, eu resolvi 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mais raiz quadrada. Bom, na raiz quadrada, eu tenho uma adição e uma multiplicação. Primeiro, começa a resolver pela multiplicação, não esqueçam disso. Então, eu fiz 3 vezes 7, 21. Somando 60 com 21, nós nos deparamos com uma raiz quadrada de 81. Logo nessa linha aqui de baixo, o que eu fiz? Eu extraí a raiz quadrada de 81. Então, o meu 16, que veio lá do nosso 4 ao quadrado, mais raiz quadrada de 81, que é 9. Fazendo essa soma, 16 mais 9, cheguei no resultado de 25. O segundo exemplo, o que nós temos? Nós temos envolvendo, totalmente potenciação, certo? Aqui eu poderia até forçar a aparecer essa base 4, voltar a aparecer uma base 2, Mas preferi resolver a base 2 elevado a 0, 4 elevado ao quadrado. Então, eu resolvi 2 elevado a 0, que dá 1, mais 4 elevado ao quadrado, que dá 16. Olha, tudo isso está dentro de um parênteses. E esse parênteses, ele está elevado ao cubo. Então, eu resolvi o meu parênteses, a minha adição. 1 mais 16, 17. 17 elevado ao cubo. 17 vezes 17 vezes 17. Não esqueçam disso. 4.913. Esse último exemplo, o que eu tenho? Eu tenho potenciação, tenho multiplicação também. Comecei a resolver aqui a nossa potenciação, mas aqui eu digo que desses 3 exemplos, aqui nós temos um caso particular, que eu tenho uma base negativa. Mas o meu expoente é um expoente par. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Se meu expoente fosse ímpar, o resultado dessa potenciação iria ser negativo. Ah, mas eu esqueci essa regrinha. Não tem problema. Se você vai multiplicar menos 3 vezes menos 3, 3 vezes 3, 9, menos com menos na multiplicação, mais você vai estar chegando aqui no seu resultado positivo também, tá certo? Então, menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, eu tenho 9, mais 2 vezes 6, 12, menos 3 vezes 5, 15. Bom, nesse primeiro momento eu resolvi a minha potência, resolvi as duas multiplicações que está envolvendo aí, a nossa expressão.
A partir daqui, eu vou resolver a continha na ordem que aparecer, porque agora eu tenho adição e subtração. Primeiro apareceu a minha adição, vou resolver a adição. 9 mais 12, 21. 21 menos 15, 6. Então, nesse primeiro exercício, vocês têm que tomar cuidado, tá? Com as potências, lembrando, né, que o expoente, ele está para multiplicar, mandar na base, ela multiplicar quantas vezes é o valor do nosso expoente. Se eu tenho o meu expoente quadrado 2, a minha base tem que se multiplicar por ela mesmo 2 vezes. Se eu tivesse o expoente 3, olha aqui, no 17, né? Vocês vão multiplicar 17 vezes 17 vezes 17. Não é 17 vezes 3. Tiram isso da cabecinha de vocês. Vocês erram bastante potenciação dessa forma, tá? É 17 vezes 17 vezes 17, tá? Bom, vamos para o próximo. O próximo aí, né, nós estamos trabalhando com o princípio aí da contagem, tá? Então, o que eu tenho aí nesse probleminha? Numa lanchonete, há 8 tipos de sanduíches, 5 tipos de suco e 6 tipos de sorvetes. Quantas são as possíveis combinações de um lanche nessa lanchonete? Bom, aqui já coloquei 8 vezes 5 vezes 6, 240 maneiras, né, de realizar aí um lanche nessa lanchonete. Eu tenho 8 tipos de sanduíche, eu tenho 5 tipos de suco e eu tenho 6 tipos de sorvete. Aqui eu fiz, né, uma demonstração exatamente aí da escrita do probleminha. Coloquei aqui os nossos sanduíches, no total de 8. Coloquei 5, o total do suco, e 6, o total de tipos de sorvete. Então, o que eu posso? Eu posso pegar esse primeiro lanche, com esse primeiro suco e com esse primeiro sorvete. Fiz daí, né, a escolha de um lanche. Outro, eu posso pegar esse mesmo lanche com esse mesmo suco, só que aí mudar o quê? Mudar o meu tipo de sorvete. E assim sucessivamente, cada lanche para cada suco, para cada tipo de sorvete. Por isso que eu tenho 8 lanches vezes 5 opções de suco vezes 6 opções de sorvetes. 8 vezes 5, 40, vezes 6, nós temos aí 240 maneiras de realizar esse lanche. Aqui, um outro exemplo também acompanhando nessa mesma linha aí de raciocínio do exercício anterior. Vamos supor que uma fábrica produza motos de tamanhos grande, médio e pequeno, com motores de 125 ou 250 cilindradas de potência. O cliente ainda pode escolher as seguintes cores: preto, vermelha e prata. Quais são as possibilidades de venda que a empresa pode oferecer? Vamos construir uma árvore de possibilidades. Então, aqui eu peguei os tamanhos grande, média e pequena. Aqui eu peguei os motores, as cilindradas, 125, 250, 125, 250, 125, 250. E aqui eu peguei as cores, preta, vermelha e prata. Preta, vermelha e prata, preta, vermelha e prata. Então, vamos lá. Eu posso comprar uma moto de tamanho grande, com um motor de 125 cilindradas, na cor preta. Eu posso voltar a comprar uma moto de tamanho grande, com o mesmo motor de 125 cilindradas, só que na cor vermelha. Posso voltar ainda a comprar uma moto no mesmo tamanho grande,
com o motor de 125 cilindradas, só que na cor prata. Tá, então com motor de 125 cilindradas, né, eu já fiz as 3 opções de cores, preta, vermelha e prata. Eu volto no mesmo tamanho, só que agora com o motor de 250 cilindradas, que eu também posso comprar ou preta, ou vermelha, ou prata. Então, na situação do tamanho grande da moto, com motores de 125 cilindradas e 250 cilindradas, eu posso ter um total de quanto de escolha? De 6 escolhas de motos diferentes, né? Ou seja, no motor ou nas cores, porque o tamanho ainda não, porque eu só tô no tamanho grande. Aí eu vou pro tamanho médio. Novamente, motor de 125 cilindrada, eu posso comprar preta, vermelha ou prata. Com motor de 250 cilindradas, eu posso comprar preta, vermelha ou prata. Com o tamanho média, eu também vou ter quantas opções? Vou ter 6. E a pequena? Novamente, eu posso ter motor de 125 cilindradas na cor preta, vermelha ou prata. E eu posso ter no tamanho pequena, na motor de 250 cilindradas, novamente, na cor preta, vermelha e prata. Então, cada grupo de tamanhos, eu tenho quantas opções? Eu tenho 6 opções, fazendo um total de quantas opções? Agora, incluindo tamanho grande, médio e pequena, eu tenho 18 opções de escolhas, né, para comprar essa moto nessa loja. Agora, o próximo que nós vamos, casos de semelhança de triângulos. Bom, a semelhança de triângulos, ele pode acontecer de 4 formas diferentes. A primeira, ângulo, ângulo e ângulo. 2 triângulos são semelhantes se possuem 3 ângulos congruentes. Quer dizer, 3 ângulos iguais. Olha o que eu fiz. Ângulo A, né, aqui de 90 graus. O ângulo D, ângulo C, ângulo F, ângulo B e ângulo E. Quando acontece isso, né, eu posso dizer que a semelhança desses triângulos é AAA, ângulo, ângulo e ângulo. Os 3 ângulos internos desses 2 triângulos, eles têm o mesmo valor. Segundo caso, lado, lado, lado. Se 2 triângulos possuem 3 lados proporcionais, então esses 2 triângulos são semelhantes. Portanto, não é necessário verificar os ângulos. Olha, se eles são proporcionais, eu tenho aqui de A a C uma medida de 5. Eu não coloquei centímetros, mas podemos, né, 5 centímetros. De D a F, eu também tenho 10. Houve uma proporcionalidade, pelo menos nesse segmento, certo? Foi multiplicado por 2. Aqui 5, aqui 10. O segmento que vai de A até B, aqui eu tenho 3. No segmento que vai de D até E, aqui eu tenho 6. Foi aplicado aí, né, uma razão de 2 também. 3 vezes 2, 6. E na nossa hipotenusa, né, no segmento que vai de C até B, eu tenho 5,83. No segmento que vai de F até E, eu tenho 11,66. Vezes 2, 11,66. Então, quando acontecer isso, olha o que eles falam aqui, ó. Portanto, não é necessário verificar os ângulos. Então, tá vendo? Eu nem coloquei os ângulos aí, né? Eu coloquei os lados dos nossos triângulos, né? Os segmentos AB, AC, CB
DE, DF, FE. E vocês estão vendo que eles são proporcionais, eles tiveram um aumento proporcional de um triângulo para o outro. Eu posso afirmar que esses triângulos eles são semelhantes? Em que caso? L, 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 que significa lado, lado, lado. Aí eu vou aqui para um terceiro exemplo. Lado, ângulo e lado. Dois triângulos que possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre eles congruentes são semelhantes. L, A, L. Então, vejam bem, eu tenho o segmento que vai de A até C, ele vale 5. Para esse triângulo, o segmento que vai de D até F, ele está valendo 10. Né? Eu posso dizer aí que eles são proporcionais, né? Teve um aumento aí de vezes 2. 5 vezes 2, 10. A mesma coisa aconteceu nesse segmento, que vai de A até B, 3. De D até E, 6. Eles também são proporcionais e também está usando aí, né, uma razão 2. 3 vezes 2, 6. E o ângulo formado entre esses dois segmentos é o mesmo. Um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus. Quando acontecer isso, eu posso dizer que a semelhança desses dois triângulos é LAL, lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. E o quarto, ângulo, lado, ângulo. Dois triângulos que possuem dois ângulos congruentes e lado entre os ângulos congruentes também. Então, vejam bem, aqui eles estão falando em dois lados proporcionais. Aqui eles estão falando em dois lados congruentes, quer dizer, com a mesma medida. Então, se eu tenho o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D, quer dizer, tem a mesma medida. O ângulo B é congruente ao ângulo E, tem a mesma medida. E o segmento, o lado, né, entre esses dois ângulos também são congruentes? Olha, 5 e 5. Eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes, ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. E aí nós temos uma semelhança que a gente fala ALA, ângulo, lado, ângulo.